Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 25. Na parte anterior a gente começou a estudar o capítulo 16 sobre o mistério de Umbanda. A gente viu o primeiro subcapítulo falando sobre espíritos obsessores, incubos e sucubos. Agora a gente vai iniciar o capítulo 16.2, falando sobre o vampirismo energético. Esse subcapítulo aqui é bem pequeno, tá? E aí ele vai comentar sobre a questão desse roubo energético, que aí a gente, num primeiro momento, pensa em vampirismo energético, pensa em espíritos obsessores que sugam essas energias, da mesma maneira que a gente estudou no vídeo anterior, de espíritos com um sexo deturpado que se usufruem da energia do sexo, né? Não só esse tipo, tem outros espíritos também obsessores, trevosos, que utilizam a energia sexual, né? Conforme eu comentei no vídeo anterior. Mas aqui ele vai aprofundar um pouco mais e vai trazer conhecimentos mais amplos sobre o tema. Então, por exemplo, ele vai nos contar que esse roubo energético, ele não acontece só de um espírito desencarnado para o encarnado. Ele pode acontecer de um encarnado para o encarnado também. E a gente pensa, pô, mas peraí, mas como assim, Cris? Já aconteceu contigo de tu vir conversar com alguém e tu sentir que tu saiu assim, nossa, exausto? Já aconteceu contigo de às vezes tu tá conversando com uma pessoa sem motivo nenhum, tu começa a se sentir cansado, começa a bocejar. Isso, claro, tem que ver se você não tá cansado, tem que ver se não tem outra pessoa perto de bocejando, que se tiver muita empatia, você também boceja, né? Tem vários fatores. Mas tá tudo certo, tudo controlado. Chegou com aquela energia ruim e tu começa a bocejar, o que é isso? Roubo energético. Tem? Aconteceu de você vir conversar com uma pessoa, sair lá descarregada, você fala, nossa, meu, tô exausto, fui lá conversar com fulano, fiquei meia hora conversando com ele, meu, senti cansado, assim, aí tu chega e fica uma fome louca, dentro, tu quer comer um churrasco. Por quê? Roubo energético. Tem, teu corpo físico quer se recompor disso. Claro, nós temos vários casos, né, não vamos extrapolar a coisa para, não, eu cheguei lá, fui lá conversar com alguém e voltei com fome, então eu tive fui roubado energeticamente, tem que sugar a minha energia. Não, pelo amor de Deus, né? Então vamos ter sempre aquela coisa, o estudo espiritual com consciência, com racionalidade, com sabedoria, entendendo que nós temos fenômenos físicos, temos fenômenos químicos, temos fenômenos espirituais também. E um não invalida o outro, né? Então, para não gerar nenhuma má interpretação, né? Então, existe isso. Que com certeza você que está vendo o vídeo já passou por isso. Às vezes chega num lugar e fala, nossa, esse lugar tem uma energia carregadaça. Porque você está sentindo aquela energia daquele local. E é engraçado e interessante, porque quando acontece esse tipo de roubo energético, normalmente a pessoa, porque isso pode ser feito conscientemente, mas a grande maioria dos casos não é conscientemente. A que está roubando a sua energia vai se sentir bem. Né? Então, aquele espírito que está sugando a tua energia, por exemplo, ele vai se sentir bem. Não que ele vai estar vibrando amor, não, nada disso. Mas ele vai dizer, uau, nossa, top, estou me sentindo revigorado, estou me sentindo forte. E você fica bom. Né? Então, você vai ali, conversar com aquela pessoa, sentiu aquela energia densa, começou a se bocejar, você faz o que? Pum, se afasta. Fala assim, beleza, cara. Fechou? Outra hora a gente conversa contigo. Se afasta. Tu vai ver que aqueles bocejos param e você começa a sentir um pouco melhor. Você, pô, não saí, mas. E o cara se sente melhor. Por quê? Porque ele sugou a tua energia. E aí temos que ter atenção, por quê? Porque esse roubo acontece de várias formas, mas o principal veículo para isso é afinidade. Né? Da mesma maneira que acontece espíritos com espíritos fora do corpo físico, com espíritos no corpo físico, que somos nós, que estamos encarnados, só acontece carnado encarnado, é o que? Afinidade. Então, pô, às vezes é aquela questão de pensar assim, pô, por que está acontecendo que eu estou sentindo esse cansaço, essa energia? Pô, se a pessoa aqui, pô, será que eu não estou vibrando naquilo? Né? Aí fazer uma oração e fazer a criação mental de campos para proteger. Não conseguir, ainda está ruim, se tiver oportunidade, se afasta da pessoa. E aí um ponto de atenção também, que me vem aqui. Você interagiu com uma pessoa e passou por esse evento hoje. Significa que sempre vai acontecer isso? Não necessariamente. Pode ser, nós sabemos disso, temos espíritos vampiros encarnados, como nós temos negros encarnados. Né? Então, se essa coisa é frequente,
Aí é uma questão de acender o alerta. Você, pô, peraí, toda hora que eu interajo com aquela pessoa, estou percebendo isso. Agora, vamos dizer que ela esteja passando por um processo momentâneo muito difícil. Pode acontecer isso, porque ela está numa vibração de tristeza tamanha que quando você chega ali, você sente aquele baque. Mas não necessariamente está tendo um roubo energético, né? Então, entender esse processo e entender assim, pô, então como é que eu elevo minha frequência para que não aconteça isso? Não conseguir, então buscar se afastar, né? Outra coisa que acontece muito, a pessoa contra uma vítima, né? Alguém que ela, bom, conseguiu roubar energia. E aí, às vezes, aí tu levanta a energia, tudo não consegue. E a pessoa quer, aí ela começa, às vezes, inconscientemente. Aí ela vai começar a entrar em tema polêmico, por exemplo. Tema de ofensa, tema de fofoca, tema de ódio, de discórdia. Pra quê? Pra que tu abaixe a tua frequência. Aí tu não abaixa. Tu fala assim, não, esse tema aí, tá bom. Não quero falar de política. Não quero falar mal de fulano. Deixa, cada um segue a sua vida e tal. O que vai acontecer? Ela vai começando a querer arrumar mais treta. Para quê? Para sugar essa energia. E ela precisa que você caia na vibração. Que caso que se vê isso com facilidade. Espero muito que vocês não passem por isso. E que eu também não passe nunca por isso. Mas nós vemos isso com facilidade quando a gente olha pessoas que estão em relacionamento tóxico com narcisistas. Porque o narcisista ele quer se alimentar dessa energia e aí ele vai se aproximar da pessoa e vai infernizar a pessoa o máximo, até a pessoa estourar, explodir, brigar, chorar, discutir. E aí ele, tô satisfeito agora. Fechou. E aí ele se alimenta. Aí depois tem. E aí depois, amanhã, aí vai lá e pede desculpa e papapá. Então, isso é um exemplo, temos vários exemplos, desse tipo de coisa. Às vezes também acontece essa questão de da pessoa que tá cabreira, né? Pô, eu tive um dia muito difícil. E aí eu chego pro Tássio e quero descarregar em alguém. Não necessariamente estou roubando energia, mas estou tentando descarregar nele essa coisa que tá ruim em mim. Então, opa, peraí, pessoa meio nervosa, meio de sangue quente, tentar se manter mais calmo, levantar a frequência, tentar ajudá-la de alguma forma, se ela estiver aberta, não, cara, vai lá, toma um banho, relaxa, depois a gente conversa, né? E tentar falar uma coisa mais leve, perceber que a pessoa teve um dia difícil, não ficar falando de coisas difíceis para tentar somente elevá-la e não abaixá-la ainda mais, né? Ele também vai nos falar, e olha que interessante, essa absorção de energia, nós já vimos que pode acontecer com o espírito com o encarnado, encarnado com o encarnado, e com o encarnado para o desencarnado. Então olha que loucura, né? A gente vê muito esse processo do espírito no plano espiritual para o espírito aqui no plano físico. Mas tem o contrário. Então imagina que nível de afinidade, que nível de ligação que vão ter esses espíritos para ele desencarnado, que ele pode ir para o lugar que ele quiser, em teoria, né? Existe lei, existe regra, existe conhecimento do espírito, se ele pode acessar dimensões ou não e tal. Então, é uma palestra de horas aí para a gente aprofundar nesse tema. Mas em teoria ele tem uma liberdade muito maior do que a nossa aqui, né? Então ele podia estar em um lugar, ele fica ali contigo e ele tem o seu ectoplasma roubado. Então você fala, olha que loucura, né? E aí isso corrobora para nós o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui. Esse momento de estudo. Aí você pensa, mas esse momento de estudo aqui, de que adianta? Pô, já pensou se às vezes você está fazendo isso? Entende? Aí como é que às vezes vai fazer esse conhecimento, esse... Cadê aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Não. Não. Não tô achando aqui nas minhas observações, mas normalmente esse roubo de energia vai acontecer muito, por exemplo, se você estiver mentalizando, pensando demais naquele espírito que está ali preso a ti, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa limpeza, mental e não ficar, às vezes, fixado nisso, porque vai ocorrer uma troca, né? Você pensou na pessoa, você tem essa conexão, né? E se aquele espírito está próximo a ti, o campo áurico dele influencia no teu, o teu influencia no dele, né? Então isso.
Isso posto, ele vai nos falar ainda mais dois motivos de vampirismo, né? Um é muito óbvio, que é o quê? Magia negra. Então, no momento que você vai fazer a magia negra, há esse roubo energético, há essa absorção de energia, tanto de quem está fazendo a magia, como de quem está, no caso, um pai de santo que trabalha para as trevas fez a magia, né? Aquela pessoa foi atingida por aquela magia negra. Ela vai ter a sua energia roubada com uma pessoa que também encomendou isso, entende? Inclusive do próprio pai de santo. Tá tudo uma rede ali de roubo energético, né? Porque o espírito trevoso que está fazendo aquele ritual de magia negra, ele não está nem aí, ele não está preocupado se o médium vai ficar bom, se a pessoa que ele está atacando vai ficar boa, se quem encomendou vai ficar bom, ele só quer o que foi contratado para ele, e se ele puder ganhar em cima, ele vai ganhar em cima, e não tem essa preocupação moral. E o último caso é com ovoides, entende? Então, o ovoide, às vezes, colocado no campo eletromagnético da pessoa, esse ovoide vai vampirizar a pessoa também. Né? O que é um ovoide? Só caiu aqui e não sabe o que é um ovoide. O ovoide nós estamos com o nosso corpo físico. A gente vai um dia perder esse corpo físico e vai voltar a ter o corpo espiritual, né? O perispírito. E aí, por um ataque muito forte de magnetização mental, esse perispírito pode explodir e virar um ovoide. Se você tiver com muita culpa, muito remorso, aí começa a virar uma monoideia, pode se virar um ovoide. Então esse teu corpo físico, ele é moldável, o corpo perispiritual, ele é moldável. Diferente do nosso corpo físico que é denso, esse é moldável. Então você pode pensar, eu quero ficar com 3 braços. Pum, entende? Ele se molda. E aí você tá com aquela monoideia, aquela tristeza, aquele rancor, aquele desespero de uma forma tão grande, só naquilo, que o teu perispírito começa a se decompor e tu vira uma bola de energia. Entende? O teu perispírito, teu corpo espiritual, regride na evolução. A evolução não regride, mas o corpo físico, sim, você vira uma bola de energia. E aí o que acontece? Essa bola de energia, na mão de espíritos trevosos, eles vão lá e hipnotizam ela para potencializar isso. Então aquela bola de energia se arrependeu porque tirou a própria vida. Eles vão potencializar ideias para tirar a própria vida. Aquele espírito, lembrando que essa bola de energia, seu void, é um espírito, é um filho de Deus. Entende? Então aquele espírito desencarnou e viu a realidade de que ele foi um assassino. Vai receber essas hipnotizações para potencializar essa coisa da violência, essa coisa de matar ao próximo. E aí, quando esse ovoide é acoplado no campo áurico de um encarnado, ele também pode ser colocado em cascos astrais, pode ser colocado em espíritos que estão no perispírito, que não estão no corpo físico. O que ele vai fazer? Ele vai sugar as energias também. Entende? Então imagina, você está aqui, pum, coloca um ovoide no teu espírito. Você vai começar a sentir todas aquelas energias. Imagina, tu tem um espírito que está pensando em assassinato 24 horas por dia. Você vai começar água, e aí, além disso, ele sugando a tua energia ainda. Né? Agora, quando é que vai acontecer isso? Quando tiver uma sintonia. É por isso que é tão importante não ter a sintonia. É o que a gente viu no vídeo anterior, né? Aí finalizamos o capítulo 16.2. Bem curtinho, mas bem interessante, né? Importante entender isso. Vamos agora para o 16.3, o mistério dos cordões energéticos. Né? Os cordões energéticos são ligações eletromagnéticas que se estabelecem em nível espiritual, tanto entre pessoas e espíritos, como entre espíritos e pessoas, espíritos e espíritos. O surgimento dos cordões depende dos sentimentos vibrados e do magnetismo de quem os receber. Sim, porque os cordões são ondas magnéticas projetadas por quem está vibrando intensamente um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Nossos chakras são polos eletromagnéticos captadores e emissores de energias. E é por eles que enviamos ou recebemos as ondas vibratórias que dão origem aos cordões energéticos. Para aqui para a gente ver. Você vê, já no início desse subcapítulo, Espiritualidade através de Rubens Saraceni já nos pontua o que a gente viu no capítulo anterior. Essa questão dos cordões energéticos, dessa ligação
que vai acontecer? Da mesma maneira que acontece com o corpo de energia. Espírito para espírito, espírito para pessoa, pessoa para espírito, né? Pessoa para pessoa. E aí, se você acompanhou a parte anterior, a parte 23, que a gente estudou sobre incubos e sucubos, e vimos também a questão da parte dos chakras, olha que interessante o que a gente vê aqui agora. Que, vocês lembram que eu comentei, quando você tem uma relação sexual com alguém, você cria um laço. Toda vez que acontece isso. Você vê o que é que ele vai nos dizer? É uma questão eletromagnética e essa ligação vai acontecer por sentimentos positivos ou negativos. Então a gente está muito bitolado com alguém para fazer o mal. A gente vai se ligar energeticamente a ela. Ah, não, eu estou muito bitolado por amor a essa pessoa. Você vai ter uma ligação com ela, né? Essa questão eletromagnética vai acontecer. E aí você vê que ele vai dizer que isso vai vir do chakra, né? Então, dependendo do que a gente estiver vibrando e emanando, essa ligação vai estar num chakra ou no outro, né? Estou sentindo amor por alguém, chakra cardíaco. Ah, estou sentindo uma questão de tesão por alguém, chakra básico, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque eu não sei todos, estou pegando só os mais fáceis, tá? Mas com certeza, dependendo do sentimento que você está vibrando, vai se gerar essa ligação e essa ligação vai sair do respectivo chakra que trabalha com aquele sentimento, no caso positivo, e se for negativo, aí vai se conectar no chakra, mas aí para fazer mal, no caso, né? Então, e aí fica para nós a atenção do que a gente vibra, a gente sabe. Se você está acompanhando comigo o estudo que eu publiquei ontem, mas já está fazendo isso ao longo de meses já, do Livro dos Médiuns, a gente está justamente no capítulo falando sobre evocação. E aí a gente já sabe, lá a Espiritualidade já nos ensinou, que nós pensamos em alguém, nós podemos evocar aquele espírito. Se ele não estiver encarnado em vigília, ele pode, se assim ele quiser, se assim for o desejo da espiritualidade maior, ele pode sim se manifestar para trazer uma mensagem, né? Então pensa, se eu pensei num espírito, ele pode ser evocado ali, né? Da mesma maneira que acontece no plano físico. Ah, eu vou ligar para o Pedro. Então eu estou buscando me conectar com o Pedro, e aí pode ser que ele atenda o telefone, ou pode ser que não. Pode ser que ele não queira atender o telefone. E pode ser que ele atenda o telefone e eu falo assim, ô Pedro, quer vir aqui para nós trocar uma ideia? Ele fala assim, ah, legal, eu vou aí sim, Cris. E aí ele chega na tua casa. É a mesma coisa, só que tudo é mental, lembra-se, o mundo é mental. Né? Então, se a gente está pensando numa pessoa, nós já conseguimos fazer essa evocação. E lembrando que isso acontece também com espíritos encarnados. Só que, por exemplo, se alguém quiser me evocar para conversar com o meu espírito agora, não consigo, porque eu estou em vigília gravando esse vídeo. Mas eu vou desligar esse vídeo e vou deitar e dormir. Meu espírito sai do corpo, essa pessoa pode me evocar. E aí eu, como espírito, meu livre-arbítrio, vou dizer, eu vou lá na casa da pessoa ou não vou? Tem sim um propósito. Então, vamos para refletir. Como é que as pessoas são importantes? Né? Imagina um grande político, um jogador de futebol, um ator de cinema. Toda essa galera é importante. Imagine quantas pessoas ao longo do dia no mundo não estão pensando nessa pessoa e emanando sentimentos para ela. Né? Então, imagina que a pessoa faça um vídeo, um filme, por exemplo, de muita violência. Quantas pessoas vão estar vibrando na violência e pensando e olhando para ela? Então, olha a situação. E aí nós sabemos que tem casos onde a espiritualidade vai ajudar fazendo proteções para que ela não sinta aquilo, porque senão pode levar ao desencarne dela. Eu lembro aqui, já fica aqui a referência do excelente canal Espiritualidade do Pedro Augusto. Não vou lembrar agora qual vídeo, mas o Pedro, canalizado, ele vem explicar da questão dos jogadores de futebol. Né? Então, o juiz de futebol, por exemplo, imagina ter 20 mil pessoas, às vezes, olhando para ti com ódio, te xingando. A gente acabou de ver aqui, ó, ligação. Ligação, imagine, as pessoas emanando tanta energia negativa pro juiz, por exemplo, pode ser pro jogador, tanto faz. O que vai acontecer? Esse filho de Deus, que é muito importante, ele é um filho de Deus, e às vezes ele não tá fazendo nada de errado, tá? Ele só tá cumprindo o jogo, mas a outra pessoa está emanando aquela energia, o que vai acontecer? Ele vai ter toda uma proteção, senão aconteceria o desencarne daquele espírito. E aí vamos pensar em grandes pessoas da política. Qual a proteção que não tem que ter, porque só aquela pessoa desencarna. Imagina quantos estão sentindo ódio por Trump, ou por Bolsonaro, ou por Lula, ou por Alexandre de Moraes, entende?
E aí imagina a proteção que não tem que ter. E um ponto interessante também é, essa proteção é feita pela luz, mas essa proteção também pode ser feita pelos trevosos. Entende? Um espírito trevoso pode proteger ele. Por quê? Por que um grande mago negro, que tem o seu instrumento, um espírito, está num cargo de poder, um cargo de destaque, que arrebanha multidões, está em sintonia com ele não quer perder isso. Entende? Ele tem uma baita do instrumento para conseguir os seus interesses, as suas intenções. Então o que vai acontecer? Esse espírito trevoso com conhecimento, ele pode sim fazer um campo de proteção naquele encarnado, para que toda aquela coisa ruim não chegue a ele. Então a gente fala assim, nossa, mas por que um Trump não desencarna? Se tem tanta gente com ódio do Trump. Porque ele pode ter a proteção da luz, mas ele pode estar com a proteção também dos trevosos. Tem. Por quê? Porque o Mago Negro não quer perder o baita representante dele. Imagine quanto caos, quanto ódio, quanta dor, quanto sofrimento ele não pode espalhar no mundo dele. Então ele vai fazer toda aquela proteção. Só que isso não é para sempre. E isso é com permissão de Deus. Por que você está permitindo que aconteça aquilo até esse momento e não para sempre, ou não um mês antes? Não sei essas respostas, tá, gente? Não sei. Um exemplo disso, que é bem conhecido, é Hitler, né? Quando Hitler desencarnou, ele já foi recolhido pela luz e feito em volta dele um campo de proteção e levado ele lá para Júpiter. Para Júpiter não, para Plutão, se não me engano. Isso, Plutão, que é o planeta prisão lá que ele está lá. Por quê? Porque se não fosse feito isso, pô, era o void instantâneo, porque tu já imaginou quantos milhões de pessoas odiavam Hitler e queriam a morte dele. Então ele matou quantos milhões de judeus que às vezes estavam vibrando em ódio, tudo, que não foram para regiões umbralinas, também não conseguiram ser resgatados, porque não estavam preparados para isso, não se abriram, não foram resgatados. E estavam lá do lado de Hitler obsediando ele. Tem. Existe relato também disso em obras espíritas, do espírito desencarnar e ter a proteção do cerebral. Eu te protejo, mas faço esse campo de proteção para você não sentir essas energias, tudo, mas vai ter que trabalhar para mim. Né? Então, olha como é que funciona as coisas. Vamos adiante. Ó. Todo sentimento que alimentamos com intensidade fortalece nosso magnetismo mental e ativa algum ou vários dos nossos chakras, polarizando-os, já que são neutros. Essa polarização pode ser positiva ou negativa. Se o sentimento é positivo ou virtuoso, a polarização será positiva. Mas se for negativo ou viciado, ela será negativa. Aqui não precisamos nem refletir muito, né, gente? Faz total sentido. O chakra está lá, ele capta energia, ele emana energia, ele tem uma série de funções para ajudar a intercomunicação do corpo físico com o duplo etérico e o perispírito, né? Ele vai fazendo várias comunicações, inclusive com a espiritualidade maior. E aí, se nós tivermos um amor, ele vai girar de uma forma, vai ter uma certa característica, vai emanar um certo cheiro, vai se comportar de uma maneira. Se for negativo, ele vai girar de outra forma, vai emanar outro odor, vai emanar outra cor, né? Então, é assim. Se alguém vibrar intensamente o sentimento de fé e direcioná-lo para uma divindade, imediatamente projetará uma onda vibratória até a estrela viva dela, que aceitará a ligação e um cordão surgirá, ligando o fiel à divindade de sua fé. Este cordão sairá do chakra coronal. Se, além do sentimento de fé, a pessoa vibrar um sentimento de amor, aí será o chakra cardíaco que projetará uma onda vibratória até a divindade de sua fé. Porém, esta onda enviada à divindade não sairá do peito, mas sim subirá seu eixo magnético equilibrador e sairá pela coroa, o disco magnético mental, né, que é o nosso chakra coronário aqui, né? Projetando-se até a estrela viva da divindade, que também a absorverá
estabelecendo mais um cordão energético que tanto transportará as energias de amor geradas pela pessoa, quanto a inundará com as vibrações sustentadoras desse sentimento positivo que a divindade irá devolver-lhe, visando a fortalecê-lo ainda mais em seu íntimo. Olha que bonito, né? Olha que bonito. Aqui ele já nos dá um exemplo, né? Se a pessoa vibrar o sentimento de amor, sairá no chakra cardíaco. Eu tinha comentado, isso é fácil, né? Porque a gente já tem no senso comum, né? O chakra cardíaco ligado ao amor. Tem. Mas se for um sentimento de fé, vai pelo chakra coronal, que é nosso chakra aqui no topo da cabeça, que é o chakra que nos liga à espiritualidade maior, né? E olha que interessante. Não sei se mais para frente aqui a gente vai ver isso, eu acho que sim. Mas vibramos sentimentos positivos de amor. Você vê, fé, tudo. A gente vai se conectar o chakra superior com a espiritualidade maior. Estou mandando amor, a gente vai se conectar novamente. Então a gente faz uma oração para Jesus, por exemplo, pedindo amor, amparo, ajuda. Opa, já fizemos 2 conexões. Mas eu quero fazer uma oração para Iemanjá, para que ela me abençoe porque eu quero ser pai. Opa, então você vai se conectar pela fé e vai se conectar também pelo coração se você tiver amor e carinho por Iemanjá, né? E aí olha que interessante, esse sentimento positivo ele sobe e alcança a entidade, né? Então olha como é que as coisas elevadas, os sentimentos do bem, eles vão sempre crescendo, né? E se transmitindo. Então não é uma coisa básica que vai se manter por um cordão e vai, não vê? É um sentimento que ele se engrandece e aí ele vai se transmitindo de outra forma, uma forma muito mais abrangente. Da mesma maneira que a luz, ela se espalha, ela é abrangente. Ela não vai ficar pequenininha, né? Não é uma escuridão que ela vem e fica pequenininha, não, ela se expande. Então eu achei muito bonito Rubens nos ensinar isso através da espiritualidade, quer dizer, espiritualidade nos ensinando através de Rubens, na verdade, é, como é que funciona isso, né? Então, vem corroborar aquela questão dos sentimentos elevados, dos sentimentos positivos, dos sentimentos que vão ser realmente superiores. Vamos ver, realmente o amor, porque a gente sabe que o sentimento mais forte que existe, a energia mais forte que existe, Deus é amor, né? Então isso já nos baliza para dizer assim, uau, tem gente que fala, o que move o mundo é o ódio, o que move o mundo é a guerra, é a ganância. Não, isso nem se compara de força ao amor, né? E se esses sentimentos fossem fortíssimos, Deus ia ser ódio, Deus ia ser ganância. Não estou dizendo que sejam sentimentos fracos, não. Não estou dizendo que sejam sentimentos triviais, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo assim, o amor, nós sabemos disso, é a energia mais forte que existe, né? Então olha que interessante ver o comportamento. Vamos continuar a leitura. Quando as ligações se estabelecem com os aspectos negativos das divindades, os cordões tanto podem sair da coroa e descer, já por fora do corpo da pessoa, como podem descer pelo eixo magnético e sair pelo chakra básico, localizado na base do sexo. Olha, toda divindade ativa ou passiva, positiva ou negativa, irradiante ou absorvente, possui seus aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos são protetores e estimuladores, e os negativos são punidores e bloqueadores das faculdades mentais dos seres. Assim, se alguém está dando mau uso a alguma de suas faculdades, regidas pela sua divindade, este mau uso projetará uma onda até o polo magnético negativo dela, que a absorverá e logo ativará um dos aspectos negativos, punidor e bloqueador da faculdade em questão. Então, o retorno energético visará a punir a pessoa e bloquear sua faculdade desvirtuada, desestimulando-a a dar um uso condenável a ela. Entende? Aí ele vai dar aqui um exemplo, né? Pessoas que dão mau uso às faculdades da fé tornam-se descrentes e acabam afastando-se do universo religioso ou fanatizando-se. Pessoas que dão mau uso às faculdades do amor tornam-se arredias. Pessoas que dão mau uso às faculdades da geração tornam-se vazias, né? E aí ele vai
comentar aqui, né, que essas patologias mentais ocorrem porque pessoas deram mau uso às suas faculdades, ligaram-se a algum polo magnético negativo e ativaram alguns dos aspectos negativos de uma ou de várias divindades. Por esses cordões de ligação absorvem um fluxo contínuo de energias paralisadoras do mau uso e bloqueadoras da faculdade em questão. Olha que interessante. Nós vimos isso lá atrás, né? Que se a gente tiver com amor, nós vamos se conectar, por exemplo, a Iemanjá. Agora, se a gente tiver com amor doente, ele vai virar apego, né? Ele vai virar como aqui, pessoal, arredia, quer dizer que ela não consegue se estabilizar com ninguém amorosamente, porque a gente vai deturpar aquilo, né? E aí no estudo que nós vimos dos orixás, a gente viu que diversos orixás trabalhavam e atuavam mesmo sem a pessoa pedir. Então, você está com esse amor deturpado, por exemplo, né? Então, um exemplo, você está num... que me vem aqui na mente, por exemplo, para ficar mais fácil entender como é que, pelo menos eu absorvi, entendi esse conhecimento. Eu tenho um relacionamento tóxico, certo? E aí eu acho que eu amo aquela pessoa, mas na verdade eu não amo, eu tô fazendo mal para ela, porque eu sou um tóxico. Então eu rezo e falo assim, Iemanjá, me ajude para que meu relacionamento seja duradouro para todo sempre. Mas Deus e as divindades, e a espiritualidade, eles sabem o que está acontecendo ali, né? Então o que vai acontecer? Eu não vou me conectar a Iemanjá por um sentimento positivo, porque o que está me movendo, não importa o que eu estou falando, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vibrando, é o que eu estou fazendo. Não é de luz, não é realmente amor, e sim é apego, e sim é querer roubar as energias dela, e sim é querer manter aquele relacionamento porque me atende a algum interesse, sem me preocupar com o bem-estar da minha companheira. E aí o que vai acontecer? Vai se ligar pelo aspecto negativo. E o aspecto negativo aqui, a gente vai ver isso depois, mais pra frente, com profundidade, mas só para trazer aqui, o que é isso? Eu penso, nossa, mas existe o mal? Existe o orixá do mal? Não. É porque nós vamos se conectar ao que é o oposto do positivo, não é fazer o mal, que é o que ele vai fazer várias vezes. Ó. Vai ter coisas, situações, energias e radiações paralisantes. Nós vimos lá atrás orixás que iam fazer o quê? Iam expurgar aquela energia, iam decantar aquela energia. Né? Agora, de cabeça, temos ali, se eu não me engano, eu tô com dúvida aqui. Ainda bem que eu consultei. Eu ia falar Nanã, mas eu falei assim, não, mas tá errado. E tava mesmo, ó, é Yansan. Então, lembra que nós estudamos em Yansan? Yansan tem essa característica de esgotar essas energias. Nós vimos o Xumaré também tem essa característica de esgotar energias, né? Entende? Nós vimos que o Baloaê tem essa questão de ser um orixá de cura. Então ele vai no aspecto positivo, ele vai curar, mas no aspecto negativo vai decantando aquilo. Porque como ele vai colocar ali, ó, são doenças mentais. E nós sabemos disso, né? Jesus já nos ensinou isso. Você está estudando algum livro de Jean Valjean comigo, somente a trilogia da Revelação Cósmica, e talvez no terceiro livro, Caminhos Espirituais, Karma e Compromisso. Caminhos Espirituais é o segundo. Karma e Compromisso, a gente vê claramente isso, né? Como Jesus está trabalhando há milênios para ajudar essa humanidade a evoluir, e a humanidade vai fazendo escolhas erradas e sendo degradado, entende? Então isso é uma doença. E aí lá, entende? Só para contextualizar um tiquinho, entende? João Valjean e a espiritualidade vai falar para nós que estava no nível de doença. Aí chegou num certo ponto de degredo, num certo ponto da rebelião luciferiana, que os espíritos começaram, imagina, eles eram espíritos que já estavam perfeitos. Eles começaram a adoecer em espírito. Começou a ter doenças, começou a ter que se desenvolver medicina para tratar as doenças. Fala, o que é isso? Aí eles começavam a dizer assim, não, mas isso é culpa das pessoas. Não, a culpa não é minha, é culpa do outro. Olha que loucura. O que é isso? Uma doença. Entende? Que se manifestava fisicamente, mas que começava lá com uma doença do espírito. Entende? E nós temos até hoje isso. A gente sabe, só um exemplo
batido aqui, de amplo conhecimento, se você guarda mágoa, guarda ódio, guarda rancor de pessoas por X tempo, o que vai acontecer? O teu espírito vai absorvendo aquela energia ruim, vai absorvendo energia ruim, vai absorvendo energia ruim, vai absorvendo energia ruim. Chega um ponto que o teu espírito não aguenta mais aquela energia, aquela antimatéria. O teu duplo etérico está totalmente carregado. O que vai acontecer? Ele vai manifestar no físico. A gente pensa, ai meu Deus, cara, que dó. Não, na verdade é uma benção, por quê? Porque está expurgando, eliminando aquilo. Entende? Mas qual que é o ponto? Vai continuar pensando em ódio, em rancor, em mágoa? Vou. Então, vai se queimar aquele câncer, ele vai voltar de novo. Por quê? Porque você não está se melhorando, não está se curando da doença. Né? Então, olha, aqui é a mesma situação. Se estiver doente, como é que vai fazer? Né? Então a gente vê ali, por exemplo, da fé. Então eu vou fazer uma oração. Vocês vão, Oxalá, por favor, me ajude para que hoje eu faça a leitura desse livro espiritual, entenda corretamente, aprenda, porque eu quero realmente me desenvolver minha fé, eu quero aprender a ter uma fé mais forte, uma fé que vai trabalhar os objetivos de Deus, os objetivos de Jesus, da espiritualidade maior. Opa, sentimento de amor, se for sincero, vai subir o chakra coronário. Agora, na verdade, oxalá, eu queria tudo, mas eu faço a mesma oração. Mas no meu coração, eu tô pensando, pô, que na verdade eu quero abrir uma igreja. Eu quero ganhar um dinheiro. Então, pô, tem aquela fiel lá na igreja, lá. Eu vou dizer que ela tá com um espírito obsessor. Isso é história real, tá? História real, nós temos um livro maravilhoso, Vanderlei de Oliveira trazendo essa história para nós, que o pai de santo olhava lá no início da sessão, essa menina é bonita, aquela ali é bonita. E aí, se aquela menina fosse ser atendida por uma entidade que ele estava canalizado, que se dizia que uma entidade da luz, que não era, aí ele chegava e falava, mas é que você tá com um espírito obsessor. Sabe como é que resolve isso? Você tem que ter uma relação sexual com alguém da luz. E eu sou alguém da luz, olha que coincidência. E tipo assim, não, pelo amor de Deus, né, cara? Tem tua história real. Tu acha que quando esse cara fizesse uma oração assim, a espiritualidade sabe, Deus sabe o que ele está vibrando. Se ele realmente quer evoluir na sua fé, quer trabalhar para se fortalecer, incrementar, aumentar a sua fé, ou se na verdade ele está falando aquilo para bonitinho porque ele quer pegar uma consulente. Aí vai se conectar na coisa negativa, né? Que é onde ele vai dar o exemplo aqui que vai se fanatizar, né? Eu não lembro aonde, tá? Mas a gente vai estudar com mais detalhes isso daqui. Na minha cabeça, agora, vem lá, se eu não me engano, o último, penúltimo capítulo do livro, que nós vamos estudar somente os tronos negativos. Vai ser um capítulo gigante, e com certeza vai ser um vídeo de mais de 1 hora frouxo. Não sei se eu não vou dividir em várias partes, tanta coisa que a gente vai estudar. É um capítulo que nós vamos fazer a leitura integral dele. Não vamos pular nada, não vai ser observações de nada, vai ser a leitura integral, tamanha quantidade de coisas que a gente tem que aprender ali e entender e desmistificar. Tem? Para a gente não cair em falácias e erro e tal. Se eu não me engano, é lá que nós vamos ver essa questão das partes negativas, tá? Se eu não me engano, mas pode ser que em outra parte também a gente veja isso com mais profundidade, tá? Mas aqui fica bem importante entender, não temos orixás trabalhando na questão negativa de fazer mal a ninguém, isso não vai acontecer. Vai se trabalhar numa questão de, ele vai pontuar aqui de novo, fazer a leitura de novo para que não fique mal interpretação, entende? Espiritualidade através de Rubens é bem claro, ó. Então, o retorno energético visará punir a pessoa e bloquear sua faculdade desvirtuada. Então não vai fazer mal, vai punir porque ela fez um erro, ela vai ser passiva de colher o que ela plantou, entende? Desestimulando-a. Então vai começar a paralisar, pô, tem que fazer mais isso, pô, repensar, fiz cagada, entende? E dar um uso condenável a ela, né? Então, pô, cara, e não fazer o mal. Não existe mal nas criações, nos orixás, né? Existe o aspecto negativo, porque Deus criou esse mundo bipolar, né? Tem e mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Só queria deixar aqui bem frisado para não gerar má interpretação. Então a gente viu ali, né, que essas patologias mentais podem ocorrer paralisação, né?
Ó, já o inverso ocorre quando a ligação é estabelecida com o polo positivo das divindades. Deixa eu reler o último parágrafo aqui de novo, porque vai que eu falei tanta coisa de lá para cá. Vamos reler de novo, ó. Essas patologias mentais ocorrem porque pessoas deram mau uso às suas faculdades, ligaram-se a algum polo magnético negativo e ativaram alguns dos aspectos negativos de uma ou de várias divindades. Por esses cordões e ligações, absorvem um fluxo contínuo de energias paralisadoras do mau uso e bloqueadoras da faculdade em questão. Já o inverso ocorre quando a ligação é estabelecida com o polo positivo das divindades. Se a onda vibratória envia-lhes as energias geradas pelo sentimento positivo, o refluxo vibratório enviado pela divindade estimulará ainda mais este sentimento virtuoso, como abrirá um pouco mais a faculdade mental relacionada com tal sentimento positivo. Todo sentimento ativa fontes geradoras de energias espalhadas pelo corpo energético, né, o corpo espiritual, das pessoas ou dos espíritos. A gente já tinha acabado de ver, né? Nós vimos no início desse subcapítulo. Vamos emanar tanto positivo como negativo, né? Se são sentimentos virtuosos, as fontes que geram naturalmente passam a gerar muito mais energias e as enviam ao mental e ao emocional, assim como doam a quem receber de frente, que aspas de frente, né, as vibrações irradiadas pela pessoa virtuosa. E quem as absorver se sentirá bem. Então, olha que bonito. Nos trazendo mais um outro aspecto. Então, estou buscando vibrar no amor. Estou buscando fazer uma oração querendo bem, né? Me conectei com aquela pessoa, é um amigo meu que eu gosto muito, estou ali para escutar, para trazer uma palavra de amor, um conselho do bem, estou sentindo esse amor, sai pelo chakra coronário, se conecta, e aí você vê, vai aumentar esse amor, tanto que eu envio para ele, como que eu recebo, né? Que eu comentei, uma luz se espalha. Por outro lado, o contrário acontece com quem alimenta sentimentos negativos, que recebe as vibrações de quem os está irradiando e logo se sente mal ou incomodado. Isso é algo fácil, de fácil comprovação, portanto, é científico. Né? Então vamos pausar aqui. Sentiu mal, olhei pro cara, pô, ódio, pô, não gostei, pô, tô com mágoa, tô com rancor, não gosto daquela pessoa. Então vai se conectar e aí você vai sentir aquela energia ruim também. Entende? E aí, como ele vai dizer, é muito fácil, como eu comentei lá atrás, né, desse exemplo que com certeza já aconteceu contigo em diversos momentos, chegar perto de pessoas ou chegar perto de um lugar, né? Ó, com isso, quem está gerando em excesso energias positivas torna-se doador para seus semelhantes deficientes. E quem está gerando energias negativas em excesso começa a ser esgotado pelas criaturas com as quais se liga automaticamente. Até aqui descrevemos os cordões que surgem naturalmente e a partir dos sentimentos íntimos. Nossa, tem bastante coisa ainda. Ui, já deu 40 minutos de vídeo. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque você sabe que eu gosto de ter um vídeo mais ou menos de meia hora, que eu acho que maior é uma delícia. Eu adoro ver palestras do canal do Pedro, Espiritualidade do Pedro Augusto, canal do Celso Rei, de mais de hora, né? Mas aqui no meu canal eu tô me propondo fazer meia horinha. Então eu vou pausar esse capítulo aqui. Segunda-feira a gente começa daqui para cá, porque pelo que a gente tem a estudar ainda sobre os cordões energéticos, vai se bobear mais um vídeo inteiro ainda, tá? Mas essa é uma obra bem densa, por isso que com certeza até agora vai ser a obra com a maior quantidade de partes que tem aqui no meu canal, tá vendo? Nós já estamos na parte 25 e não tem como ser diferente. Isso que vocês sabem, né? Já vou deixar aqui o recadinho de todo o vídeo desse livro. Eu não sou um sacerdote de Umbanda. Eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda. Eu sou alguém que estuda espiritualidade séria, buscando estudar a espiritualidade alinhada com o que Jesus nos pede, de uma maneira
racional, de uma maneira com fé, de uma maneira lógica, de uma maneira filosófica, para aprender cada vez mais. Mas eu não tenho um preparo de Umbanda, como eu estou dizendo várias vezes, né? Eu não tenho de forma nenhuma pretensão de que estudar esse livro aqui com vocês seja um curso de Umbanda, seja um treinamento de Umbanda. Eu não tenho esse preparo, tá, gente? Como eu venho comentando, se esse estudo dessa obra fosse feito por Rubens Saraceni, nossa, ele com certeza ia dar um banho explicando muito mais do que eu estou explicando. Entende? Eu sou um leigo universalista, um estudante que trabalho para Jesus, mas dentro da minha linha de pensamento e do que eu consigo entregar, tá? Então é um leigo estudando essa obra com vocês. Tá bom? Então vamos deixar para o vídeo seguinte, tá? Parte 26, a gente vê do meio para cá que nós vamos ver tipos de cordões, né? Aqui, ó. Vamos só dar um spoiler para ti, para tu voltar para ver a parte 26. Ó, nós vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cordões energéticos, entende? E depois a gente vai ainda ver essa questão das ondas, tá? E aqui, só antes de finalizar, porque a última observação que eu fiz a leitura aqui, só para ficar bem claro para nós isso, olha que bonito. Estamos vibrando amor, estamos vibrando energia positiva. Isso a gente começa a gerar essa energia positiva. Nós vimos, se conecta, a fonte criadora, ou aquela entidade, ou aquela divindade, vai nos começar a mandar energia do bem também, nós vamos começar a aumentar essa energia do amor, essa energia de luz, né? Não necessariamente de amor, pode ser de amor, pode ser de humildade, pode ser de perdão, todos os sentimentos positivos. Agora, quando é negativo, a gente vai começar a absorver aquilo. Então, olha como é que é aquela coisa que os pontos se ligam, né? A gente sabe qual que foi o maior ensinamento que Jesus deixou para nós: o amor. O amor a Deus, o amor a nós e ao nosso próximo, né? A gente sabe do tripé do universalismo, entende? Vê que temos no primeiro pilar a importância do amor. Então olha como a gente, amando, como a gente espalha esse amor no mundo. Então olha como é muito importante nós exercermos essa questão do amor e fazer isso daí se difundir mais, né? Por mais que... E olha como é que é a trama das trevas, né? Como existe uma narrativa construída, existe essa crença de que, ah, não, o amor não resolve. Resolve é guerra, resolve é bomba, resolve é tiro, resolve é matando as pessoas. Resolve? Quantos milênios nós estamos em guerra, em tiro, em bomba, e corta a cabeça, e joga, atira com metralhadora, e aí? Resolveu? O mundo está melhor? Nós estamos já no mundo pleno, todo mundo tendo pleno acesso, vivendo no conforto, tendo total acesso à medicina, à educação, vivendo incrível? Ou nós ainda estamos presos no mundo com tantas coisas para melhorarem? Né? Então olha como que a luz, como que o conhecimento ele se espalha, como que esses bons sentimentos se espalham. E aí fica para nós, aqui eu fecho aqui antes de fazer os recadinhos finais, para trazer bastante para nós, e te convido a meditar sobre isso. Entende? De levar para o teu coração, de colocar nas tuas orações e pedir assim: Deus, me ajuda a entender melhor isso. Oxalá, você que é esse orixá da fé, me ajuda a entender mais isso. Como que o bem tem essa força tamanha e a gente se diminui nisso. E temos vergonha de nos posicionarmos a favor do bem. Entende? Pô, não caiamos nessa armadilha. Não caiamos. Entende? Então pensa, mas o mundo não vai mudar se eu ficar vibrando no perdão. Muda. A gente acabou de ver, você vai começar a emanar mais energia, mais luz. Ah, mas meu amiguinho tá com rancor e ele não quer perdoar. O problema é dele. Mas faça isso. Que façamos mais. Vibrando e trabalho, é um trabalho contínuo de nos melhorarmos cada vez mais e sentirmos e vibrarmos cada vez mais sentimentos elevados, porque não vai ficar só para, ah, mas eu vou ficar vibrando luz só para dar para os outros. Nós vamos absorver essa luz também. E é óbvio, né? Você quer viver feliz ou quer viver triste? Então, eu quero viver feliz. Ah, mas dá para viver feliz 24 horas por dia ininterruptamente? Não, não dá. Ainda mais encarnado na Terra, nesse momento, num corpo denso. Mas, pô, nos próximos 15 minutos, se eu quiser ficar feliz ou triste, pô, óbvio que eu vou escolher ficar feliz. Ah, mas daqui a 15 minutos vai acontecer uma coisa que eu vou ficar triste, beleza?
vai se resolver e depois eu vou buscar de novo levar minha frequência e ficar feliz. Não vou ficar travado na tristeza. Né? E é isso, gente. Segunda-feira, vamos continuar esse capítulo, esse subcapítulo, e vamos finalizar ele sobre os cordões energéticos. E agora eu vou deixar os recadinhos para você de todo o vídeo. Então, se está estudando comigo aqui todos os vídeos, já sabe esses recados de cor salteado, pode pausar o vídeo. Eu peço para você, por favor, se você puder, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa um joinha, clica no gostei. Se tiver no celular, tiver a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Todas essas ações que você faz são de graça, são rápidas e fáceis para você. Mas o que acontece? Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube, ele entende que o canal é relevante. Ele entende que o vídeo é relevante. E ele fala assim, pô, se as pessoas estão clicando no joinha, se estão deixando um comentário, se estão se inscrevendo no canal, pô, é interessante isso, eu vou espalhar para mais pessoas. Então, se você puder, se você quiser me ajudar, quiser ajudar com que esses conhecimentos se espalhem, porque aí você pensa assim, mas eles vão espalhar a parte 25 do livro Doutrina e Teologia da Umbanda. Pode ser que o algoritmo faça isso. Mas pode ser que ele entenda, opa, peraí, essa pessoa gosta de espiritismo, tem uma obra espírita aqui, eu vou transmitir para ele. E aí todo esse conhecimento, independente de qual vídeo, vai se espalhar mais e a gente vai conseguir levar isso a mais pessoas. Então eu peço, se possível, faça essas ações que ajuda bastante o canal, tá bom? Também deixo o convite para você, eu já tenho várias obras em estudo aqui no canal, elas estão organizadas certinha por playlist, tá? Então vai lá na seção playlist do canal, tá lá organizado por autor, as obras em sequência, tudo certinho para facilitar o seu estudo. E eu também deixo na descrição de todos os vídeos os capítulos que a gente vai estudar naquele vídeo. Então, parte 25, Doutrina e Teologia da Umbanda. A gente vai ver o subcapítulo 16.2, sobre vampiros energéticos, e o 16.3. Aí já fica ali para quê? Para que parte a gente vai ver? Já facilitar você encontrar o que você quer. E eu também estou já gravando os aperitivos, que são shorts bem diminutos, com o resumo do resumo do resumo do resumo, para que você, o que tem na parte 25? Pô, às vezes o título do capítulo fica meio vago. Então vai no aperitivo, para ser um minutinho ali de shorts, para condensar o que a gente vai ver naquele parte 25. Tá? E aí facilitar você também encontrar o que você está procurando. E também alcançar novos públicos, para as pessoas verem, pô, mas vai falar de cordões energéticos? Pô, fiquei curioso, deixa eu clicar nesse vídeo para aprender mais, né? E o último recadinho é, gente, eu estou muito feliz que você está aqui comigo estudando essa obra, tá? Mas assistir essa série de vídeos não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Então, se você puder, se você quiser, faça a leitura integral e original da obra, tá? Quer entender mais? Por que esse recadinho? Qual a importância desse recado? Por que eu dou esse recado em todos os vídeos? Vai lá na parte 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, Rubens Saraceni, parte 1, que no início do vídeo eu explico no detalhe por que esse recadinho é dado e a importância dele. Tá bom, gente? Desculpa ter estourado a meia hora hoje, mas bastante coisa pra gente estudar, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.